pessoal, eu sou o Ale. E eu sou a Mari do Ale na Contracapa e essa é a segunda parte da nossa retrospectiva literária de 2015. Como a gente comentou no outro vídeo, a gente optou por dividir a retrospectiva literária em duas partes, porque a gente achou que ela ia ficar muito grande. Então agora finalmente vocês vão poder saber quais foram as duas melhores leituras que cada um de nós fez nesse ano. E a minha segunda melhor leitura do ano foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Fazia anos que eu queria ler algum livro desse autor e eu sempre ficava protelando. É a história então dos Capitães da Areia, é um grupo de meninos que vive na rua e eles sobrevivem de furtos. Então são mais de 100 crianças e a gente conhece a história de alguns deles. Acho que uma das coisas que mais me surpreendeu na verdade foi um pouquinho as histórias de bastidores. Porque no final do livro tem uma nota da Zélia Gattai falando que para escrever esse livro o Jorge Amado foi viver com as crianças de rua, chegou a dormir com elas. Então eu acho que isso fica muito claro na narrativa dele, porque é uma visão, é um olhar de dentro, de quem viveu aquela realidade. Então eu acho que ele nem romantiza a situação e nem dramatiza. O Jorge Amado ele não poupa o leitor, ele vai narrar o que é a verdade, por mais cruel que ela seja, por mais brutal que ela seja, ele vai narrar a maneira como esses garotos vivem. Então eu acho que o livro é muito mais do que uma história, ele tem muito de crítica social. O Jorge Amado está dizendo que a forma como a gente lida com essa situação não está certa. E eu acho que esse livro ele continua tão atual, porque pensa, ele foi publicado na década de 30, ele continua tão atual porque esse assunto continua, eu acho que no mesmo nível. Eu acho que a sociedade não parou para discutir, para pensar uma forma inteligente de resolver essa situação. Mas voltando aos personagens, eu acho que mesmo não tendo um protagonista, para mim quem se destaca é o Sem Pernas. Ele é um menino aleijado, eu acho que ele nunca lidou bem com essa situação, ele sempre se ressente muito desse descaso da sociedade, da forma como eles são vistos, e esse ressentimento dele, ele só vai escalando durante o livro. Então eu acho que, pelo menos pra mim, eu fiquei assim, com o coração na mão vendo a história dele. Me chama a atenção é que os dramas de todos esses personagens são tão intensos, mesmo eles sendo tão diferentes, que eu acho que, mesmo que a gente não lembre da história assim como um todo, essa carga dramática é algo que o leitor jamais esquece. Mas apesar de eu ter me envolvido um pouquinho mais com a história do Sem Pernas, eu acho que a história de todos os personagens é muito interessante. E é muito interessante ver como eles são pessoas completamente diferentes. Cada um tem a sua personalidade. Eu acho que até o fato do livro não ter um protagonista, de ser esse grupo, eu acho que torna a leitura de leitor para leitor muito diferente. Com certeza. Né? Porque um leitor pode que nem se envolver mais com a história do Sem Pernas, mas outro pode se envolver com a história de outro personagem mais. Não, acho que é até uma questão de empatia. Enfim, eu me surpreendi muito com a leitura de Capitães de Areia. Eu já tô louco para ler mais algum livro do autor. E a minha segunda melhor leitura desse ano foi Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. É até engraçado que esse é o segundo ano consecutivo que eu escolho um livro de 4 contos do King pra entrar no meu top 5. É normal que num livro de contos exista uma oscilação de qualidade. Alguns contos são melhores, alguns contos não são tão bons. Isso acontece até mesmo no 4 Estações, que foi o livro que eu tinha escolhido no ano passado. Mas não acontece em Escuridão Total Sem Estrelas. Os 4 contos são excelentes. Eu vou falar rapidinho sobre cada um dos contos. No primeiro deles, que é o 1922, a gente começa lendo a carta de um homem que revela já no começo que há anos ele assassinou a esposa e que o filho deles, adolescente, ajudou ele a cometer esse crime, que foi uma coisa que ele fez por pura ganância. E ele revela também que eles não foram punidos pelo crime que eles cometeram. Mas o que a gente vai acompanhar, e essa é a graça do conto, é ver todas as outras coisas que aconteceram com eles ao longo desses anos. Quer dizer, eles não foram punidos no sentido de que eles não foram presos e condenados por um crime, mas várias outras coisas aconteceram que ele mesmo enxerga como uma punição. Então é um conto fantástico, é um conto que tem um final chocante. No segundo conto, a gente acompanha a história de uma escritora que está saindo de uma noite de autógrafos e na estrada fura o pneu do carro dela e ela acaba contando com a ajuda de um motorista de caminhão que está passando e ela é estuprada por esse cara. Mas o interessante é que o King faz nessa história, essa violência física que ela sofre na estrada não é o cerne do conto, ela é só o estopim pro que vai acontecer com essa mulher, porque a violência psicológica que a consequência disso tudo é muito maior, e é nisso que reside a força desse conto, porque ela fica remoendo isso que aconteceu de tal forma, isso angustia ela de tal forma que se torna muito maior do que o estupro em si. Exatamente. O que decorre disso é que ela começa a planejar uma vingança contra esse homem, e ela decide que ela vai encontrar ele e que ela vai matar ele.
E então ela acaba descobrindo, por causa desse ato de violência, do que decorre dele, toda uma faceta dela que ela não sabia que existia. Essa mulher nunca imaginou que seria capaz de matar um outro ser humano. O terceiro desses contos é o Extensão Justa. Ele é o mais curtinho de todos, mas mesmo ele sendo tão curto, ele é o que eu considero o mais complexo de todos. E ele é o que traz o personagem que eu considero verdadeiramente perverso de todos eles. É a história de um homem que descobre que tá com câncer terminal e ele tá saindo do aeroporto, se eu não me engano, e ele passa por uma barraquinha que teve um sujeito meio estranho e ele vai falar com esse cara e o cara diz pra ele, olha, eu sei como te livrar desse problema, mas existe um preço a pagar por isso. E ele diz, vai ser com alguém que eu amo, alguém da minha família, e ele diz, não, você pode escolher com quem, e de preferência alguém que você deteste. Ele acaba escolhendo um amigo e é uma pessoa de quem ele tem muita inveja, porque o cara conseguiu tudo que ele queria ter conseguido na vida e não conseguiu. E a partir do momento em que ele escolhe isso, ele meio que troca de situação com esse cara. Sim, ele se livra da doença, mas essa não é a única coisa que acontece. A vida dele vai escalando, vai ficando cada vez melhor, e não só com ele, com os filhos dele, com a mulher dele. Ele começa a ter muito mais do que aquilo que ele sempre sonhou. Só que enquanto isso, ele vai vendo a vida desse outro cara ir de mal a pior. E o que é mais incrível é ver a reação passiva que esse homem tem diante do que está acontecendo com esse amigo dele. Porque ele sabe que ele é o responsável por tudo aquilo. E é incrível ver o quanto esse cara vai revelando camadas e mais camadas. Tudo isso movido pela inveja que ele tinha desse sujeito. E no quarto conto, a história começa com uma mulher, num dia como qualquer outro. Ela vai na garagem de casa, ela acaba esbarrando em umas caixas. E ela descobre que o marido dela, com quem ela vive muito feliz há 20 anos, é um serial killer. E a partir disso, a vida dela, claro, vira de cabeça para baixo. Porque não só ela fica chocada, como ela também se pergunta como que ela nunca viu isso. E aí ela não sabe o que fazer, porque ela vai na polícia entregar o marido dela, o pai dos filhos dela, e se ela for, ninguém vai acreditar que ela estava ali durante todo esse tempo e nunca desconfiou de nada. Por outro lado, ela se pergunta se ela não deve simplesmente fechar os olhos, porque se ela não tivesse visto aquilo ali, a vida dela teria continuado como sempre, porque ela é sim muito feliz com esse homem. Eu acho que o que fica dessas 4 histórias é a maneira que o King tem de mostrar a perversidade que existe nas pessoas e a que ponto elas são capazes de chegar pelos motivos mais mesquinhos e mais banais. Ele é um dos melhores livros que eu li do King, se tornou um dos meus preferidos, e eu acho que ele é um dos livros mais assustadores do King, não no sentido de terror, não, mas no sentido de ver o que as pessoas são capazes de fazer. Ele é um livro que eu recomendo de olhos fechados, para quem já começou a ler King e gosta, para quem nunca leu nada, justamente porque tem medo. Quem não sabe por onde começar. Exato, ele é um livro que não tem nada de sobrenatural. O único conto que tem uma pitada de sobrenatural é aquele do cara doente, e simplesmente porque esse sujeito da barraca consegue fazer isso, assim, eliminar a doença e colocar tudo que é negativo na vida dessa outra pessoa. Mas é só isso. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar é uma cena que faz parte do primeiro conto, porque é uma das melhores cenas que eu já li escritas pelo King. Não é spoiler, porque como eu disse, a gente já sabe nos primeiros parágrafos que esse homem vai sim assassinar a mulher, e é a cena do assassinato. É uma cena extremamente violenta em termos físicos, mas o que realmente faz com que ela seja chocante, com que ela cause impacto, é que o King não faz dessa violência física uma violência gratuita. A gente vê que ele está fazendo isso muito mais para mostrar o aspecto psicológico daquela situação do que o aspecto físico em si. E o que acontece é que esse homem decide matar a mulher, ele já está planejando isso há dias, e ele chega para matar essa mulher, ele dá um golpe nela e a mulher acorda, e ele golpeia essa mulher e a mulher não morre, e ele tenta repetidas vezes e a mulher luta contra ele, e o filho dele tá na porta do quarto assistindo, porque o filho é cúmplice e o filho não faz nada, e é sangue respingando pra tudo quanto é lado, é sangue ensopando a cama, é sangue vindo pra cima dele, e ele não sabe o que fazer, ele não consegue terminar aquilo, e fica muito claro que a partir do momento em que ele começa e que ele vê que as coisas não saem da maneira como ele achou que ia sair, a gente vê que ele se arrepende daquilo. Só que ele não tem mais opção de se arrepender. Ele já começou, e agora que ele começou, ele tem que ir até o fim. E aquilo vai dando uma angústia no leitor, e aquilo que tu pensa é, meu Deus, só acaba logo com isso. E é a mesma coisa que o menino que tá na porta do quarto assistindo diz pro pai, só termina logo com isso. E é a mesma sensação que o King consegue provocar no leitor. Uma cena muito forte, mas porque o King consegue transmitir esse aspecto de o que significa
tirar a vida de uma pessoa. A importância não tá na cena, mas no que a cena consegue provocar no leitor. Exatamente. A gente vê que o King tá fazendo isso pra mostrar o horror que é tirar a vida de uma pessoa. E o sangue frio que exige. É um daqueles momentos que faz a gente ver que o Stephen King é sim um grande escritor, independente do gênero que ele escreve. Foi um livro que me marcou muito. São 4 histórias excelentes, personagens riquíssimos e tudo perfeitamente executado pelas mãos do mestre Stephen King. E minha melhor leitura do ano foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. O livro então vai girar em torno da vida de uma família nos anos de 1930, nos Estados Unidos. O estopim do livro é o julgamento de um negro que está sendo acusado de ter estuprado uma mulher branca. O Atticus Finch ele é designado para defender esse negro. Então o Atticus começa a ser assim, visto com uma certa resistência pela comunidade, e isso reflete nos filhos, na Scout e no Jam. Apesar dessa premissa parecer até quase um thriller jurídico, o livro não tem nada de jurídico, gente. Isso é bem o estopim, é desse julgamento que começa a causar os conflitos e os dramas do livro. Então o livro vai ser narrado pela Scout. Eu acho que esse foi um artifício bem inteligente da autora, porque pensa, ela é uma criança com 6, 7 anos, e eu acho que é fantástico ver como vários aspectos da história ela não entende o que está acontecendo, mas o leitor entende, né? E o olhar dela é muito cativante, né? É muito cativante e é muito inocente, né? Então eu acho que esse é um dos aspectos centrais da obra, é a perda da inocência. Porque pensa, a gente tá falando de uma comunidade no sul dos Estados Unidos que ela é extremamente preconceituosa, que não aceita que um advogado branco, bem de vida, vá defender um negro. E as crianças não entendem por quê. Porque o Atticus Finch, eu acho que ele é um dos homens mais íntegros que eu já conheci na literatura, e ele sempre criou os filhos como se brancos e negros fossem iguais, como de fato são. Um outro fator que me chamou muita atenção é como a Harper Lee consegue provocar no leitor algumas reflexões bem interessantes a partir das situações que os personagens vivem. Assuntos como justiça, discriminação, ódio, violência, integridade, amadurecimento. E pra mim, O Sol é para Todos ele é um romance de formação. Como essa situação, mesmo não sendo o cerne da história, vai modificando a vida deles e vai, de certa forma, formando o caráter e a personalidade deles. Então, é incrível ver como eles amadurecem até o final dessa história e como eles aprendem a lidar com as injustiças da vida. E uma outra coisa, eu acho que até a história do Sol é para Todos, ela é bastante dispersa. Parece que ela não foi uma história escrita para trazer uma resposta para uma determinada situação. Não, parece que ela foi muito mais escrita para fazer o leitor refletir sobre essa gama toda de assuntos, né? Exatamente. Eu acho que é muito difícil quando um autor senta para parar e vai escrever. Não, quero escrever um livro que cause reflexão. Não causa. Não causa. É muito difícil. O próprio King disse isso. Não tem como prever, você não tem como sentar para escrever um best-seller ou para escrever um livro que vai se tornar um queridinho dos críticos. O que você pode fazer é sentar e escrever da melhor forma possível a história que você tem para contar. Exatamente. E eu acho que é exatamente isso que a Harper Lee faz. Ela vai descobrindo os personagens que ela tem e ela percebe o potencial que eles têm para causar essa reflexão. E eu acho que a ideia dela é justamente não querer chamar atenção para a história. Então meio que a história fica em segundo plano para que a reflexão possa assumir. Mas eu acho que é algo bem natural que flui dos personagens que ela construiu. É impossível falar de O Sol é para Todos e não comentar um pouquinho sobre a, abre aspas, continuação, que é Vá, Coloque um Vigia. Na minha opinião, Vá, Coloque um Vigia não é a continuação de O Sol é para Todos, até porque foi o primeiro livro que a Harper Lee escreveu, e dá pra ver bem claramente que aquilo ali é um rascunho, é um esboço. Ela tá tentando descobrir a voz narrativa, ela tá tentando encontrar a personalidade, o caráter daqueles personagens. Então, eu acho que a leitura é válida se a pessoa tiver interesse em saber assim como essa história tão clássica teve origem. Mas não dá pra ler e enxergar naquilo uma continuação. Até porque nem faz sentido, gente. Pensa, aquilo ali é a ideia inicial que ela teve dos personagens. Ela foi construindo em cima daquilo. E eles mudaram completamente. Tu não tem como enxergar uma progressão. E além disso, Vá, Coloque um Vigia não chega nem aos pés de O Sol é para Todos. A qualidade dele é bem inferior. Quase que um livro que nem merecia ser mencionado na mesma frase que o outro. Exatamente. Chega a ser uma afronta, porque O Sol é para Todos é fantástico. Ele tem bons personagens. Ele tem uma narrativa que é envolvente, que nem parece ser um clássico, e ele tem uma lição de vida que é incrível, gente. Então, é o que mais fica, né? Que é o que fica, né? Então, gente, tá aí. Levou meu primeiro lugar.
E a minha melhor leitura desse ano foi Sobre Meninos e Lobos, do Dennis Lehane. Para quem vem acompanhando esse nosso especial sabe que esse livro era uma das minhas grandes expectativas para esse ano e superou qualquer expectativa que eu podia ter em relação a ele. Na verdade, para vocês terem uma ideia geral do quanto eu gostei desse livro, eu acho que a última vez que eu li um livro que me deixou no estado em que eu fiquei no final dessa leitura, esse livro se chamava Garota Exemplar. Isso é um senhor elogio, hein? Isso é um senhor elogio. Então essa história começa com 3 meninos, o Sean, o Dave e o Jimmy, que são vizinhos e que estão brincando na calçada de casa. Eles têm em torno de 10, 11 anos e na verdade eles estão assim, ensaiando começar uma briga quando estaciona um carro de polícia, descem 2 policiais e vão dar meio que um puxão de orelha neles. E 2 deles moram bem na vizinhança e o outro mora um pouco mais longe. E os policiais dizem, não, então você vem com a gente que a gente vai te levar pra casa. Só que na verdade esses homens não eram policiais. E o Dave é sequestrado, passa dias e dias em cativeiro sendo estuprado repetidas vezes, até que ele finalmente consegue fugir e voltar pra casa. Só que mesmo voltando pra casa, ele nunca mais vai ser o mesmo menino, até porque todo mundo na vizinhança sabe o que foi que aconteceu com ele. E começam a tratar ele de uma forma Exato, diferente. ele nunca mais vai ser visto da mesma maneira e a vida dele muda a partir daquele momento. E aí a gente vai reencontrar eles em torno de 20 anos depois, porque a filha de um deles, do Jimmy, é encontrada assassinada. E quem é chamado para investigar o caso é o Sean, que é o outro desses meninos que agora é um detetive. E isso tudo acontece na mesma noite em que o Dave chega em casa todo ensanguentado. Então, a partir desse momento, começa a existir uma suspeita de que o Dave possa ser responsável pelo assassinato da filha do Jimmy. Olhando assim, parece que se trata de só mais uma história policial, né? Mas na verdade, o assassinato dessa menina, ela é só a forma que essas 3 histórias desses 3 antigos amigos vai se encontrar de novo. E o que leva ele a ser muito mais do que um simples suspense é a carga dramática que o Lehane insere nessa história e nesses 3 personagens. A começar pelo Dave, que é um personagem de quem a gente se obriga a desconfiar porque tá muito claro de que ele fez alguma coisa naquela noite, mas que a gente não quer que ele tenha sido responsável por esse assassinato, porque isso significa que ele provavelmente vai ser preso. E isso vai ser mais uma punição de uma vida que já tem foi uma sido vida de punição. Exato. Inclusive a esposa dele diz isso, que ele, quando tá cercado por aquelas pessoas que sabem o que aconteceu com ele é um homem muito diferente do que ele é quando ele tá fora. É como se ele estivesse preso em alguma coisa e não conseguisse se soltar. Mas por outro lado, se ele de fato é o assassino dessa menina, a gente também não vai aceitar que ele não pague por isso. Até porque a gente tá acompanhando ao mesmo tempo o drama do pai dela e o sofrimento do Jimmy. E a gente quer que o Jimmy tenha uma resposta e ao mesmo tempo a gente tem medo de qual vai ser essa resposta. Então ele deixa o leitor o tempo inteiro com 2 corações. E é uma coisa que assim, a gente quer a resposta, mas a gente também não sabe até que ponto quer, porque independente de qual for, não vai existir felicidade para essas pessoas. Ela é uma história que, se eu pudesse resumir em uma palavra, é desesperançosa. Então ela é uma história que eu me lembro de ter essa sensação num dado momento da leitura, que tu se arrepende de ter começado a ler, porque tu não quer saber como é que aquilo vai terminar, e mesmo que tu largue o livro pela metade já não adianta, porque agora esses personagens já entraram na tua vida, tu já se deparou com os dramas deles, e tu já sabe que aquilo ali não vai te deixar, e esse é um nível de profundidade, de intensidade que o Lehane consegue abordar nesse livro. E tem um dado momento, eu lembro que isso foi um trecho da leitura que me marcou muito, em que o Sean, que é o policial, ele começa a falar sobre como ele tá cansado de tudo, sobre como ele tá cansado das pessoas, sobre como ele tá cansado do que ele lê no jornal e das músicas que ele escuta, que parece que são as mesmas músicas que ele vem ouvindo há 20 anos, porque parece que não existe mais novidade, e do que ele vê nos filmes e do que ele vê na TV, e de como ele tá cansado dele mesmo e das roupas que ele veste, do corte de cabelo que ele usa e das roupas e do corte de cabelo que as outras pessoas usam, e de como ele tá cansado de ver o tipo de coisa da politicagem que existe dentro da delegacia. E de como ele percebeu que simplesmente parece que já não adianta mais ele se importar. Não adianta ele se importar com a menina que foi encontrada morta, porque depois dela vai vir outra. E que mesmo que ele encontre o responsável pelo assassinato dela, o que adianta? Ele vai colocar ele na cadeia, mas essas pessoas não começaram com esse assassinato. Elas vêm trilhando isso uma vida inteira, então ele colocar na cadeia é a mesma coisa que mandá-las para casa. Porque tudo que eles fizeram na vida deles leva eles para aquilo. Então, o que adianta? E ele nem sente mais o prazer de estar fazendo justiça, porque ele já não sente que ele está fazendo justiça. Então, ele começa a se perguntar tudo isso e ele começa a perceber que para ele levantar da cama de manhã cedo, ele não vê sentido mais naquilo. E aí, ele começa a se perguntar se é isso que as pessoas sentem quando elas estão deprimidas. Se
se é essa falta de vontade, se é essa desesperança, se é esse entorpecimento diante da realidade, porque parece que nada mais importa. Então, esse é o nível que o Lee Hein alcança, e isso vem do personagem que, de longe, é o menos dramático deles três. Então, eu acho que a carga dramática desse livro, ela é muito mais forte do que o suspense. Mas o Lee Hein consegue casar as duas coisas muito bem. Então, eu acho que ele é um livro extremamente intenso. Ele tem uma violência que não é explícita fisicamente, ela é uma violência que ficou enraizada nesses personagens por causa de tudo isso que aconteceu com eles. Eles são homens violentos, mas porque eles são homens traumatizados. E eu acho que isso vai ao encontro também do que a gente falou antes do King, daquela cena que eu falei do King, que por mais que ela seja explicitamente violenta, ela funciona e ela choca porque o King traz esse aspecto psicológico. E é o que o Dennis Lehane faz o tempo inteiro. Porque a violência pela violência, ela fica vazia, né? Quando é só essa coisa física de banho de sangue. Não, e até o efeito que ela causa é muito transitório. Exatamente, inclusive eu comentei isso na resenha sobre Meninos e Lobos, que um banho de sangue, ele é uma coisa que te atinge naquele momento. É o drama, o trauma psicológico. Isso não te deixa nunca. E então, aquele tipo de cena que é arquitetada assim pra ser só essa violência física, só pra... Que chega a ser anatômica. Exatamente, parece uma aula de anatomia, aquela coisa assim, ó, o osso não sei das quantas que quebrou e o barulho que ele fez quando ele quebrou e o músculo e o tamanho que o membro ficou quando tu cortou pra botar na mala, pra desovar lá não sei aonde. Isso tudo é vazio. Não, e o leitor percebe o quão superficial isso é. Exatamente. Que é algo que é desenhado, é projetado pra chocar, e a última coisa que faz E é é uma coisa chocar. que tu acaba lendo só pra ver o final daquela cena e ver onde é que aquilo vai levar e acaba não acrescentando em nada na história. Então, um autor que se vale disso, desse tipo de artimanha, desse tipo de construção de cena pra provocar um efeito e uma emoção no leitor, comigo não consegue nada, porque não provoca nada em mim e não merece meu respeito. Mas um autor que consegue fazer o que o Dennis Lehane faz nesse livro, conquista o meu amor eterno, porque é tudo que eu gosto, e eu não podia pedir por nada mais do que sobre Meninos e Lobos. Foi disparada a minha melhor leitura de 2015. Bom, pessoal, então essas foram as nossas melhores leituras de 2015. Para quem começou a acompanhar esse especial só agora, a gente vai deixar aqui o link da primeira parte dessa retrospectiva e também fica o link do vídeo da primeira parte do nosso especial. E o próximo vídeo já é o último vídeo desse especial e nele vocês vão saber quais são as nossas maiores expectativas literárias para 2016. Até lá a gente deixa vocês com uma prévia desse vídeo, vocês podem tentar adivinhar quais são os livros que entraram na nossa lista. E como sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso, pessoal, até o próximo! Até! Stay tuned for Scenes for our next episode. E eu comecei a ler, eu não tava gostando, eu desisti, eu devo ter lido umas 50 páginas. Um dos maiores clássicos da literatura mundial, é um livro que todo mundo conhece. Teve alguns spoilers no meio do caminho, mas eu também acho que, mesmo sabendo o que acontece, acho que não faz diferença. Foi um livro super premiado, inclusive deu o Pulitzer pra ela, e ele é o único dos livros dela que eu ainda não li.